A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Nós vamos trabalhar a lição 12 na classe dos pré-adolescentes, que tem o tema A Missão da Igreja. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para o nosso encontro. Um trimestre está terminando e um outro trimestre está chegando. E nós estamos por aqui sempre para auxiliar os irmãos e sermos um suporte na preparação de suas aulas. Se o nosso conteúdo tem abençoado a sua vida e te ajudado, peço a você, se não estiver inscrito ainda, que inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, isso é muito importante. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição deste vídeo. Nesta semana que está entrando, estaremos lançando aqui um curso, Treinando Líderes de Juventude. Para você que lidera, é um curso para você, é um treinamento, na verdade. E o outro é um treinamento para professores de escola dominical. Tem novidade chegando por aí, eu conto com sua ajuda. Tá certo? Pegue Bíblia, revista, lápis, papel, caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. O texto em destaque está em Efésios capítulo 4, do 11 ao 16. A Bíblia diz: portanto, vão a todos os povos do mundo, o texto da lição, certo? O texto em destaque está em Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que tenho ordenado a vocês. É a igreja que prega o evangelho e ensina ao mundo, aquelas pessoas que recebem o evangelho, é a igreja que ensina as pessoas a obedecer a palavra de Deus. Não é o mundo que ensina a igreja. Nós estamos vendo aí uma grande inversão de valores, pessoas questionando pregações, pessoas questionando a Bíblia, pessoas influentes dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, tem que ser atualizada. Nada disso. Não é o mundo que ensina a igreja a pregar o evangelho. É a igreja que prega o evangelho, né? Hoje em dia tem aí um termo, o lugar de fala, de pregação do evangelho é da igreja, não é do mundo. O do mundo é de ouvir, aceitar ou não é a escolha pessoal de cada um. Mas a pregação, o lugar de fala é da igreja, não é do mundo, não. Muito bem, nós vamos aqui então hoje falar sobre a missão da igreja, não é? Qual é a missão da igreja? É sempre bom lembrar que eu não sou igreja. Nós somos igreja. Eu não sou o corpo. Nós somos o corpo. Eu não sou o templo. Nós somos o templo. O Espírito não habita em mim. Ele habita em nós. Ele habita no todo. Ele habita no corpo. Tá? Ou seja, todos os textos que falam de templo, de corpo, de noiva, sempre trata do coletivo. Vós sois, ok? Da coletividade, da universalidade da igreja, formada por todos os que creem em Cristo, entregam a Ele as suas vidas e o recebem como Salvador e Senhor de suas vidas, tá? Então vamos ver aqui alguns detalhes sobre quais são os objetivos da igreja. Primeiro, a igreja discipuladora. No treinamento que eu faço para os líderes, eu falo sobre discipular. Fala para mim aqui nos comentários se você, além de ser professor da escola dominical, lidera também o departamento. E a pergunta é essa: você tem discipulado quem você lidera? Uma das nossas principais finalidades como igreja é discipular. Esta missão é uma responsabilidade de todos os crentes como participantes do corpo de Cristo. Todos nós devemos ser
tanto evangelizadores quanto discipuladores. Evangelizar, vamos ver o que é e vamos ver o que é discipular. Evangelizar é atrair, é chamar a atenção, é apresentar o evangelho. Mas o que é discipular? Significa ensinar, acompanhar, formar alguém que iniciou na fé como discípulo de Cristo. Anote aí, Paulo escreve Gálatas 4:19. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, veja, é muito interessante isso. O discipulado não é apenas o período da escola dominical. O discipulado vai além. O discipulado de Jesus com os seus discípulos levou 3 anos e meio. E no final todos fugiram. Judas traiu. Entende? Pedro voltou para as redes junto com seus irmãos. Olha só. Muitos da multidão que o seguiram não creram nele de verdade. Né? Jesus foi seguido por milhares de pessoas. Quem sobrou? Os 12 e somando tudo lá de acordo com o que Paulo escreve, acho que em Atos, 1 Coríntios, 500 pessoas. Jesus foi seguido por milhares de pessoas em 3 anos e meio. Né? Então, discipulado. O discipulado de Paulo em Éfeso, lá em Atos 19, levou 2 anos para dar os primeiros resultados. Então, discipulado não é instantâneo. Discipulado não é temporário, ele é permanente. Ele é o ensino, é a repetição, é o ensino, é a repetição para formar Cristo no coração das pessoas. Ou seja, para ajudar as pessoas a viver de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, uma igreja discipuladora é aquela que investe no ensinamento das pessoas com o fim de fortalecê-las na fé. Mais do que nunca nós precisamos discipular pessoas. Por quê? Porque mais do que nunca precisamos estar prontos para defender a nossa fé. O pré-adolescente aí que você vai dar aula para ele, quantos anos ele tem? Vocês viram os ataques contra crianças, contra adolescentes que a mídia está propondo, está fazendo, a agenda do mundo está lutando arduamente? Será que o pré-adolescente lá na escola ele tem condições de defender a sua fé, de sustentar a sua fé e de manter-se firme na fé? Uma igreja discipuladora, ela prepara as pessoas para defender a fé e para permanecer na fé, ok? Então, o discipulado, ele é indispensável para a nossa comunhão como irmãos. O discipulado também ele é um mandamento. A ordem de Jesus foi clara. Vão e façam discípulos. Ou seja, a nossa missão não é só de pregar, mas também de cuidar dos irmãos na fé. Eles chegam ali como crianças espirituais, mas através do nosso trabalho, do discipulado, eles vão crescendo na fé. Não é? Eles vão se tornando cada vez mais maduros na fé. Olha esse texto da lição de Efésios 4, e versículo 11. Olha o que Paulo diz, ó, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por qualquer vento de doutrina. Né? Ele diz aqui, ó, só pegar aqui ó, o texto, qualquer vento de doutrina. Né? Então, o que Paulo está mostrando aqui? Né? Ele está mostrando que nós devemos ter o quê? Crescimento espiritual. Nós não somos chamados para sermos crianças espirituais, mas para crescermos. Olha o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Crescimento em Cristo, entende? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em
amor. Então veja que nós precisamos caminhar nessa direção, na direção do crescimento espiritual em Cristo. E para isso é preciso discipular. Discipular é ensinar o Evangelho. O Evangelho, né? Então, todo crente deve ser um evangelista e também um discipulador, né? Ou nós devemos ter na igreja local, eu acredito que tem pessoas que eles têm chamados específicos. Tem pessoas que ele tem um chamado muito forte para evangelizar. É aquela pessoa que chega para qualquer pessoa e fala tranquilamente para ele de Jesus, sem crise, sem medo, sem timidez. Já tem o outro que ele é mais do discipulado, ele é mais do ensino, não é? Então essas duas coisas têm que caminhar juntas, se possível, em cada um de nós, mas também na igreja como um todo. A igreja precisa ser capaz de identificar, olha, eu tenho uma equipe aqui que é boa para evangelizar. Essa turma aqui sai para a rua e sai arrastando todo mundo para dentro da igreja. E aqui na igreja nós temos uma equipe boa de evangelização. Olhando um pouquinho para trás, voltando um pouco no tempo, a igreja fazia muito isso e crescia muito. Por quê? Porque antigamente a gente oferecia aos nossos vizinhos um culto em casa, lembra? Era comum isso. Você quer um culto na sua casa? Você quer uma oração na sua casa? E isso ia passando de vizinho em vizinho. Às vezes os vizinhos pediam, você pode fazer uma campanha na minha casa? Você pode fazer um culto na minha casa? Então, com esse culto que a gente fazia, a gente começava ali a discipular as pessoas, né? E aí, às vezes, virava ali um ponto de pregação e muitas igrejas acabaram iniciando com um discipulado, se tornou um ponto de pregação na garagem ou na sala da casa, e hoje são congregações ligadas a uma igreja, né? Então, essa proximidade, o discipulado, ele gera proximidade para que a gente cresçamos, para que nós cresçamos juntos como corpo de Cristo. Muito bem? Entendeu até aqui? Estou sendo claro para vocês. Quero agradecer mais uma vez sua participação. Não se esqueça, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e fique atento no canal. Eu vou lançar nas próximas aulas, talvez na próxima aula, eu vou lançar aqui o treinamento, um treinamento que vai incluir treinamento para liderança de juventude e para professor de EBD. Vou lançar um combo, os dois de uma vez, vai ser muito top. São 10 aulas, 15 aulas que você vai sentar, assistir, pegar um lápis, fazer anotações e aplicar. O meu treinamento é para você aplicar. Pegar cada aula e naquela semana assistir, estudar, fazer anotação e aplicar de forma prática para melhorar sua liderança e para melhorar também o seu desempenho na classe da escola dominical. Tá bom? Lembrando que as minhas redes sociais estão todas aí, conheça mais o nosso ministério. Tópico 2, a igreja evangelizadora. É muito bom estar na igreja nos dias dos eventos e dos cultos festivos, não é mesmo? Porém, nossa vida como cristãos não se resume a isso. A maior missão deixada por Cristo para a igreja foi a de falarmos do amor de Jesus para que outras vidas também sejam salvas, né? Então, evangelizar é alcançar outras pessoas. E aqui tem uma informação que é, ó, no tópico A aqui, ó, muitas pessoas acham que a missão de evangelizar deve ser apenas para o departamento evangelístico da igreja. Não. Aliás, duas coisas que não pode ser departamentalizado. Os departamentos, eles são apenas ferramentas para organizar, mas eles não podem se tornar os controladores destas duas coisas. Então, oração. Nós não precisamos de um departamento para orar. O departamento organiza as reuniões de oração. Nós não precisamos de um departamento para evangelizar, mas o departamento organiza a evangelização, marca o horário, se precisar fechar uma rua e tal. Mas todo crente precisa ter em si a semente da oração e da evangelização. Eu costumo dizer, pregando muito para adolescentes, para jovens, que se você não fala de Jesus para os seus amigos, é porque a sua experiência com Jesus é muito rasa, é muito superficial. Quando a gente tem uma experiência real de transformação com Jesus, é impossível a gente não falar dele para as outras pessoas. Então, todos nós somos chamados para evangelizar.
Evangelizar é anunciar as boas novas. Evangelizar não é atacar pessoas. Evangelizar não é pregar contra um pecado. Ultimamente, a pregação do evangelho, ela segmentou um pecado só. Não, o evangelho é uma pregação contra o pecado, contra o pecado. Só que quando a gente segmenta, a gente limita a pregação do evangelho a um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, vocês sabem do que eu estou falando, eles criam um barulhão que ofusca a pregação do evangelho. Então a pregação do evangelho não é pregação contra um pecado específico. Nós não temos que eleger uma prática de pecado para pregar contra o pecado. Não, a pregação contra o pecado. O pecado, ou seja, contra a raiz do problema, contra a carne, ok? E não contra os desdobramentos, os frutos da carne dominada pelo pecado, certo? E pregar o evangelho é pregar boas novas. Por que boas novas? Porque sem Jesus o homem está perdido, está condenado. Por isso que a mensagem do evangelho ela é uma mensagem de salvação. Ela deve confrontar o pecado, sim, mas conduzir o pecador a Cristo. Apresentar Cristo como esperança. Porque condenada a pessoa já está, ela não precisa da nossa condenação. A gente precisa analisar algumas coisas aí. Para pregar o evangelho é interessante também que nós precisamos conhecer Jesus para poder falar de Jesus, né? Então, como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Eu preciso falar, preciso conhecer. Por isso que o discipulado ele produz conhecimento. Esse conhecimento depois será usado na evangelização. Percebe que se falta discipulado atrapalha a evangelização. Então, é necessário evangelização e discipulado caminharem juntos. A evangelização apresenta Cristo. O discipulado ensina sobre Cristo. E esse discípulo que aprendeu sobre Cristo, evangeliza anunciando Cristo, vai discipular sobre Cristo e essa pessoa vai evangelizar sobre Cristo, entende? Uma coisa vai dando sequência à outra e completando a outra. Uma das formas de alcançarmos as pessoas é o relacionamento que estabelecemos com elas. Desenvolver uma amizade faz com que as pessoas se aproximem e sintam-se acolhidas e integradas à igreja. Nosso acolhimento com os que precisam também é uma forma de evangelismo. Lembrando, gente, que o abraço, tudo, mas o evangelho é para ser pregado. Anota aí. O evangelho é para ser pregado. Quando a Bíblia diz de pregai, é verbalizar, é falar. Não existe aquela coisa assim, pregue com a vida se necessário use palavras. Isso não está na Bíblia. Não, não. Porque nossas palavras precisam ser coerentes com as nossas ações. Então, se eu prego com a vida se necessário use palavras, então quem não vive aquilo também não vai falar. Não. É uma ordem. E de ir, pregai, anunciai, falai, verbalizai. Isso é pregar o evangelho, isso é evangelizar. Você pode evangelizar, você pode dar um abraço na pessoa, você pode dar uma cesta básica, você pode fazer uma assistência social, pode fazer o que for, mas você tem que apresentar Cristo para a pessoa, porque senão é só um assistencialismo barato, certo? Então fazer um monte de coisa e não falar sobre Cristo, e não apresentar Cristo, não apresentar o amor de Deus, não é evangelizar. Evangelizar é apresentar Cristo como a esperança para aqueles que estão perdidos. É mostrar para a pessoa que sem Deus ela está perdida, ela está condenada. Tá? Muito bem. Uma igreja missionária, que é o terceiro tópico. A missão de pregar o evangelho e acolher vidas faz parte da igreja como corpo de Cristo. Participamos de missões indo, orando e contribuindo. Há missionários que trabalham em locais urbanos e outros que são enviados para missões transculturais. Eu digo hoje que tem duas áreas que a igreja precisa preparar missionários: para o campus das universidades e para as redes sociais. Os nossos alunos, os nossos pré-adolescentes, os nossos jovens, eles estão nas redes sociais, são seguidos por outras pessoas nas redes sociais. Pessoas que nós não temos acesso a elas, mas eles têm. Então eles precisam aprender a se tornar uma influência do bem e do evangelho nas redes sociais. Eles precisam apresentar Cristo nas redes sociais, falar do amor de Deus nos seus perfis sociais. A missão acontece quando a igreja se organiza para pregar o evangelho na localidade onde ela está inserida. Neste caso, o trabalho de evangelização e discipulado é local,
nos bairros e cidades circunvizinhos à igreja. É o que a gente chama de missiologia urbana, né? Então, foi-se o tempo que as pessoas ficavam, não sei como que é aí na sua cidade, né? Mas, por exemplo, eu moro num condomínio. Para pregar o evangelho aqui nesse condomínio é diferente. Por quê? Porque num condomínio as pessoas estão cada vez mais, né? Chega, entrou, subiu, acabou. Então, como é que você faz isso? Então, é preciso criar estratégias. Então, cada lugar ele tem sua particularidade. E olhando a particularidade de cada lugar, você desenvolve estratégias que vão atender aquele lugar. Então, aí na sua igreja, tem mais condomínios de prédio como onde eu moro? Ou são mais casas? Qual que é a classe social? As pessoas ficam na rua até tarde da noite? Como que é? Né? Então é preciso trabalhar essa questão das missões urbanas. Né? Por exemplo, trabalhando com pré-adolescentes, eu vi uma vez uma menina no condomínio dela. Ela fez uns cartãozinhos bonitinho, coloca ali um versículo bíblico e sai distribuindo no condomínio. Ou então, bexigas, pega, coloca o versículo dentro e sai nas portas e vai amarrando de porta em porta. Quando a pessoa acorda de manhã, está lá. Então, formas de evangelizar. Tem a missão transcultural, que são os missionários enviados para outras localidades para pregar o evangelho. Né? E se nós temos tantas pessoas para pregar o evangelho aqui, por que mandar alguém para outro país para pregar o evangelho? Porque existem pessoas que são chamadas para pregar além mar, para pregar em outras culturas, para pregar em outros idiomas, certo? E tem pessoas que são chamadas para pregar aqui em Jerusalém, não é verdade? Então, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam alcançadas pelo evangelho, tá? Então, quando a gente investe em missões, você está investindo na vida daqueles que deixam sua casa, sua família muitas vezes e que vão para outro lugar, para outra cultura, às vezes até mesmo dentro do Brasil, tá? O Brasil é tão grande e miscigenado que entre um estado e outro há muita diferença cultural, culinária. Então não é fácil fazer missões, mesmo dentro do próprio país, muito mais difícil ainda fora. Então é missão da igreja fazer com que o evangelho alcance todas as pessoas, tá? A igreja deve ser continuamente conscientizada e envolvida com missões. Compreender a importância desse tema é fundamental para que os crentes sejam encorajados a preparar-se para fazer missões. Se não é possível ir, nós devemos entender que precisamos orar, apoiar e sustentar. Então, quando a gente prega o evangelho, anuncia o evangelho, nós estamos contribuindo com a missão da igreja, que é anunciar as boas novas de salvação ao mundo, que é apresentar Cristo às pessoas, certo? Então, por isso que nós fazemos parte da igreja e como parte da igreja é nossa missão individual contribuir para que a igreja, o corpo de Cristo, cumpra a sua missão na terra, anunciando o evangelho, pregando o evangelho a todas as nações, começando localmente, na nossa igreja, no entorno, nos vizinhos, e vai esparramando e vai alcançando outros lugares. Tá certo? Essa foi então a nossa pré-aula da lição 12 na classe dos pré-adolescentes. A última lição vai falar sobre o futuro da igreja. Vai falar sobre o futuro da igreja. Já tem até a próxima aula, a próxima revista. Eu só não consegui abrir aqui ainda, mas nas próximas aulas eu apresento para os irmãos. Mas a próxima revista já está disponível. O nosso trimestre está terminando, mas o outro já está vindo coladinho, encostado. Nós não podemos perder tempo, a obra não para, o tempo não para, tá certo? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.